Então, a aula de hoje vai ser a respeito da rotação inferior das escápulas e então ensinar uma forma de a gente identificar tanto essa alteração assim como corrigir. Só deixa eu ver aqui que alguém está pedindo para entrar. Richardson. Boa noite, Richardson. Bora lá então, pessoal. Tudo bem, garoto? Bem-vindo aí, cara. Pessoal, então só para iniciar nossa aula, então, vamos abordar um pouquinho sobre anatomia, né, a estrutura que forma o complexo articular do ombro. Então, como nós já sabemos, o complexo articular do ombro é formado por quatro articulações, né? A articulação externo-clavicular, a articulação acromioclavicular, a articulação escápulo-torácica e a glenumeral. Cada uma dessas articulações possui algumas funções específicas no que se refere aí ao posicionamento da escápula sobre o gradil costal, assim como a movimentação desta sobre o gradil costal. Sendo que a articulação então externo-clavicular é a articulação que faz essa ligação do membro superior da escápula com o tronco. Então é o único elo de ligação aí do membro superior da escápula, né, do que forma o símbolo do membro superior com o gradil costal, com o nosso tronco. A articulação acromioclavicular, então, ela é responsável por posicionar a escápula melhor sobre o gradil costal durante as movimentações do braço, especialmente quando acima da linha dos ombros, ou seja, acima de 90 graus. A articulação escápulo-torácica, então, tem esse papel de melhor posicionar a cavidade glenoide para os movimentos da escápula, do ombro, desculpem. Ou seja, então ele vai ter a articulação escápulo-torácica vai ter o papel de posicionar a cavidade glenoide, onde se encaixa a cabeça do número, numa melhor condição durante a movimentação do braço. Além disso, então, a articulação escápulo-torácica permite que a gente amplie a nossa gama de movimentos aí reproduzida pelos membros superiores. E a articulação glenumeral, então, tem a função de realizar todos os movimentos que se referem a melhor posicionamento do braço, né, para que a gente realize atividades de vida diária, faça diversos movimentos e diversas atividades funcionais com os membros superiores. Aí chegou o grande pipi que nós estava comentando. E, então, como nós também já sabemos, uma das características do complexo articular do ombro, especialmente da articulação escápulo-torácica, é que essa articulação escápulo-torácica não possui uma cápsula articular e nenhum ligamento que prende essa escápula sobre o gradil costal. Então, diferente de todas as demais articulações do corpo, essa possui essas características que a diferem das demais. Ou seja, não possui nenhum ligamento e nenhuma cápsula articular que coapta melhor essa escápula sobre o gradil costal. Portanto, alguns músculos que circundam essa cintura escapular, tanto anteriormente como posteriormente, possuem esse papel de melhor posicioná-la sobre o gradil costal, assim como estabilizá-la e movimentá-la. Portanto, músculos como serrátil anterior, peitoral menor, levantador da escápula, romboides maior e menor e as três porções do trapézio necessitam de um equilíbrio tanto de força assim como de flexibilidade entre eles, para que eles consigam então fazer esse papel de estabilizar a escápula corretamente, posicionar ela na sua condição, na sua melhor condição, ou na condição mais adequada, assim como então movimentá-la durante a demanda em exercícios, em atividades esportivas, em atividades de vida diária, enfim, em todos os movimentos aí que demandam da articulação glenumeral e do complexo articular do ombro como um todo. E aí, para que a gente consiga avaliar a escápula, a posição da escápula e tenha uma referência sobre o que está certo e o que está errado, nós precisamos então de um padrão de referência. E para isso, então, Strumpf e colaboradores, através de uma revisão de literatura, então eles formaram esses estudos e criaram uma condição do que seria uma referência padrão para o posicionamento da cintura escapular. E aí então, segundo esses autores, eles nos dizem que a posição da escápula pode variar entre mais ou menos 5 graus, ou seja, ela pode estar em uma leve rotação superior ou inferior e isso será normal. Ainda ela se encontrará numa condição de rotação interna em relação ao plano frontal, ou seja, se você reparar
um aluno de lado, analisando ele de lado, você vai perceber que a cavidade glenoide da escápula sempre se encontra mais à frente do que a borda medial. Então esse movimento, esse posicionamento da escápula acompanhando o arredondamento, essa forma oval do gradil costal, então lhe permite que se mantenha sempre uma rotação interna próximo de 40 graus. Ainda ela fica inclinada anteriormente cerca de 10 graus também para acompanhar essa forma oval do gradil costal. E no que se refere à borda medial da escápula, essa deveria estar próximo da linha média da torácica, então mantendo uma posição paralela. E é normal que se encontre algumas divergências, e é muito comum, inclusive, de encontrar algumas divergências entre o lado dominante e o não dominante. Justamente devido aí ao membro dominante, nós utilizarmos mais para realizar alguns movimentos, atividades de vida diária, pessoas que trabalham sentado com o computador, por exemplo, para movimentar o mouse, para digitar, enfim. Então está sempre utilizando mais dos mesmos músculos, o que tende então a deixar a escápula mais numa condição mais deprimida, mais abduzida e mais inclinada anteriormente. Então, observamos aqui duas variações ou duas possíveis condições diferentes da escápula. Uma em que sim se nota que há uma alteração tanto no posicionamento, assim como quando a gente for fazer algum movimento, provavelmente essa escápula aqui não vai se comportar no seu padrão normal devido à fraqueza muscular. Então realmente se nota que há uma falta de tônus muscular para sustentar essa escápula no seu posicionamento normal, e aí então acontecem algumas dessas alterações e muito bem aparentes aqui, não somente a rotação inferior, mas também as demais alterações que podem acontecer sobre a cintura escapular. Mas percebam como com o treinamento bem conduzido, com a nossa intervenção bem realizada, então sim, nós conseguimos reposicionar melhor essa escápula e então gerar uma condição mais saudável para as articulações que envolvem o complexo articular do ombro. Aqui também eu trouxe mais 3 casos e para demonstrar para vocês como realmente é bem recorrente, principalmente em indivíduos que trabalham sentado, né, devido aí essa posição mais confortável ou mais acomodada adotada por essas pessoas, e até mesmo a força gravitacional ir atuando sobre os nossos ossos, nossas articulações, o nosso corpo humano de forma geral. Então, percebam aqui como nesse primeiro indivíduo realmente se nota uma fraqueza, uma atrofia dessa região medial da cintura escapular, assim como uma fraqueza do serrátil devido à escápula não estar acompanhando a rotação superior exigida durante a flexão do ombro. Nesse segundo indivíduo aqui também nota-se, embora menos aparente, né, alguns graus de rotação interna e uma atrofia dessa região mais medial aí da cintura escapular. Nesse terceiro indivíduo aqui também, embora era uma condição um pouquinho reduzida quando comparado aqui ao primeiro, mas nota-se sim que há uma condição de rotação interna. Então, quando nós vamos fazer alguns movimentos que exigem a flexão do ombro, e então o movimento associado, chamado de ritmo escapulohumeral entre a articulação glenohumeral e a articulação escápulo-torácica, espera-se que a escápula acompanhe o movimento da articulação glenohumeral de flexão ou abdução com a rotação superior, uma leve abdução e uma leve elevação no final do movimento. E quando nós encontramos então indivíduos que apresentam essas condições de fraquezas nesses músculos, especialmente os músculos rotadores superiores da escápula, então notaremos que a escápula tende a ficar em rotação superior durante esse teste simples de flexão do ombro. Então, para a gente tentar encontrar essa disfunção, nós podemos analisar tanto com os braços paralelos ao tronco, e indivíduos que apresentam uma condição bem acentuada de rotação interna devido à falta de tônus muscular ou desequilíbrio de tensão, já irão apresentar essa rotação inferior da escápula, mas nós podemos impor um teste muito simples de sustentação de flexão do ombro nesses indivíduos para então nós dificultarmos ainda mais a vida desses rotadores superiores da escápula e testarmos de verdade se esses músculos estão numa condição mais enfraquecida ou não. Então é um teste muito simples aí para a gente tentar observar e identificar essa disfunção de rotação inferior da escápula. No que se refere a quais os principais músculos envolvidos nessa disfunção, segundo Nuno Moraes e Joana Cruz, através de uma revisão de literatura, eles realmente perceberam que o peitoral menor era o músculo mais envolvido aí e capaz de gerar maiores alterações sobre a cintura escapular. Então, encontra-se o peitoral maior numa
num grau de encurtamento ou de fortalecimento excessivo quando comparado a outros músculos, e esse é responsável por gerar essas alterações sobre a cintura escapular. Não somente a rotação inferior, mas outras disfunções, outras alterações, como por exemplo a depressão da escápula, o próprio tilt. Então, algumas das alterações posturais principais provocadas sobre a cintura escapular, tanto de forma estática assim como de forma dinâmica, tem aí a influência do peitoral menor. E aí, se a gente for tentar analisar a anatomia, a linha de ação, no que se refere à cinesiologia, que envolve a articulação do ombro e o peitoral menor, nós iremos identificar que realmente faz sentido o encurtamento desse músculo provocar aí as principais alterações sobre a alteração na cinemática da escápula. Por quê? O peitoral menor, então, ele tem origem lá no processo coracoide da escápula e inserção na terceira, quarta e quinta costela. E aí, quando ele se encurta, ele realmente provoca esse movimento de abaixamento e inclinação anterior da escápula. Então, perceba como realmente acontece esse movimento quando o músculo se contrai ou quando esse músculo se encurta. Então, ele acaba puxando nosso ombro para baixo e para frente e permitindo então que a escápula fique em rotação inferior. Então, perceba que como realmente quando ele se contrai ou ele se encontra em uma posição encurtada, ele provoca essa compensação de puxar a escápula para frente sobre o gatilho costal e então permitir que o ângulo inferior da escápula fique mais próximo da coluna quando comparado à posição normal. E aí então a necessidade de nós buscarmos o equilíbrio de força, tensão e então de flexibilidade entre todos esses músculos que circundam a cintura escapular, todos esses músculos que estão envolvidos aí na estabilização e na movimentação dessa cintura escapular para que nós tenhamos então mais saúde sobre o complexo articular do ombro. Então será importante nós desempenharmos aí um raciocínio onde nós conseguimos identificar que talvez o potencial músculo envolvido nessa disfunção seja o peitoral menor, então nós precisamos dar um jeito de recuperar essa flexibilidade, relaxar esse músculo para que aí ao longo do tempo nós venhamos tendo através do treinamento de força também dos músculos enfraquecidos, um reequilíbrio de tensão e consequentemente então um melhor posicionamento da cintura escapular. No que se refere a exercícios que envolvem a intenção de relaxar, de liberar, de alongar esse músculo, obviamente que poderiam ser adotadas algumas estratégias como liberação miofascial, aquelas próprias bolinhas de automassagem para liberar, mas a literatura já nos traz algumas respostas que, de resposta crônica, ou seja, a longo prazo, parece que o alongamento é a única forma de manter o estímulo que foi dado na sessão, ou seja, o resultado agudo de uma melhora na amplitude de movimento através do alongamento, somente com o alongamento que nós conseguimos manter essa resposta crônica do exercício de aumentar a flexibilidade muscular. Então, parece que os rolos de automassagem, as bolinhas de automassagem, a liberação facial tem uma resposta, sim, para aumentar a amplitude muscular e relaxar o músculo, no entanto, somente de forma aguda, até próximo de 10 minutos. A partir disso, então, nós já perdemos esse efeito, então o músculo volta ao seu comprimento normal. Mas quando se pensa então em flexibilidade, em ganho de amplitude articular, ou pelo menos a recuperação da amplitude normal das articulações, parece que o alongamento então é a melhor opção. Então, no que se refere aos exercícios de alongamento, um dos exercícios mais bem pensados para alongar o peitoral menor é justamente esse exercício aqui de suspensão no espaldar. Por quê? Quando nós colocamos o ombro em flexão e exigimos que a escápula rode superiormente, então nós já provocamos aí duas funções contrárias que o peitoral menor faz. O peitoral menor então faz o abaixamento da cintura escapular e a inclinação anterior. Quando nós colocamos o ombro em flexão, então nós permitimos que a escápula rode superiormente e se eleve. Então nós provocamos aí duas funções contrárias do peitoral menor. Então é uma boa estratégia para alongar esse músculo. Ainda, cara, pode, se for muito urgente, pode, senão não dá para segurar para o final. Ok, então, beleza. Pessoal, então, só para relembrar, só para frisar novamente, nessa condição aqui, nós colocamos a escápula numa rotação superior e pequena elevação, o que já provoca duas ações contrárias do peitoral menor, então é um bom estímulo para alongá-lo. Além disso, nós conseguimos, com a manobra do brace, com o fechamento das costelas, nós conseguimos provocar a depressão das costelas, ou seja, o abaixamento das costelas,
o que aumenta ainda mais o estiramento sobre o peitoral menor. Por quê? Como esse músculo, então, ele está inserido no processo coracoide, o processo coracoide vai aqui para cima quando nós colocamos o ombro em flexão, e ainda nós abaixamos essas costelas, ou seja, nós aumentamos essa distância entre o ponto de origem e inserção do peitoral menor, então nós aumentamos ao máximo aí a tensão de estiramento sobre esse músculo. Por isso aí que é um dos exercícios mais interessantes no que se refere ao alongamento do peitoral menor. Mas também é óbvio que dá para adotar de outros alongamentos, de outras estratégias, é somente uma opção de alongamento. Só deixa eu ver quem está chegando aqui no finalzinho. Continuando então, pessoal, além então de liberar o peitoral menor, que é o principal músculo envolvido, e outros casos seja identificado que outros músculos aí podem estar envolvidos na rotação inferior, como por exemplo o próprio levantador da escápula, é um dos músculos que pode estar envolvido na rotação inferior da escápula. Nós ainda então precisamos recuperar a função e fortalecer os músculos que estão enfraquecidos, de modo especial então os rotadores superiores da escápula. Então, como a escápula está numa condição de rotação inferior, significa que quem leva a escápula para essa condição está encurtado e quem faz a movimentação contrária, quem provoca aí a função contrária, está enfraquecido. Portanto, parece aí que talvez o serrátil anterior é um dos músculos que pode estar enfraquecido, pode estar aí sendo inibido devido às condições neurofisiológicas que impactam sobre os músculos. Então, Newman e colaboradores trazem alguns exercícios específicos para ativação do serrátil anterior. Então ele traz aqui algumas estratégias de progressão, onde nós podemos iniciar com exercícios mais fáceis, como por exemplo essa protração da escápula com uma mini band, esse wall slide na parede com uma toalha, então fazendo aí a abdução com uma leve flexão do ombro e provocando então a rotação superior e a abdução da escápula. Exercícios que envolvem a protração e retração então com pequenas sobrecargas ou ainda com elásticos, com resistência manual. Ainda estratégias de progressão que talvez sejam um dos exercícios mais desafiadores para o serrátil, que é a própria prancha, então a prancha com as mãos no chão e os cotovelos estendidos, e uma progressão então para dificultar ainda mais é a prancha com os cotovelos no solo. Então a prancha tradicional fazendo aí o movimento de protração e retração da cintura escapular. Então são algumas estratégias sempre pensando de iniciar com o exercício mais fácil e progredir para o exercício mais difícil. Além disso, pode-se pensar no reforço, na facilitação do músculo do trapézio inferior, que além de ser um músculo que provoca aí a depressão da escápula, ele também está envolvido na rotação superior da escápula juntamente com o serrátil anterior. Então esses dois músculos irão fazer um par de forças para rodar a escápula superiormente. Então, além do serrátil, deve-se pensar também no trapézio inferior. E aí, então, só para finalizar, trouxe a imagem dos 3 alunos que eu tinha colocado lá anteriormente, que tinham uma condição bem notável de rotação inferior da escápula, e como após alguns meses, em especial esse aqui foi após 6 semanas, gravei ele nessa semana, foi possível de perceber aí uma boa evolução, tanto na condição física, né, estética, assim como na questão funcional. Então, melhorando aí a posição da escápula sobre o gatilho costal, e então melhorando também a saúde articular do ombro a longo prazo. Então, esse cara aqui é um dos que mais me chamou a atenção, porque realmente ele estava totalmente sedentário, e aí que realmente percebam como o estímulo para a pessoa que está totalmente parada responde muito mais rápido. Né? Esse cliente aqui, então, ele estava totalmente parado, e em 6 semanas de consultoria, né, com os alongamentos adequados, com os exercícios, ajustando a técnica de execução, então já conseguimos recuperar quase que por completo aí o padrão funcional de movimento das escápulas desse indivíduo. Então, só para finalizar aquela frasezinha clichê, o resultado funcional e estético dos clientes dependerá, ainda que obviamente, né, na condição e dedicação do mesmo, dependerá de modo especial do conhecimento técnico e experiência prática do treinador que lhe acompanha. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre a aula e apresentar de aula era isso. A partir de agora, então, iremos para a conversa e discussão para quem tiver alguma pergunta e quiser fazer algum questionamento.